que mostra o teu sorriso, já perde a saúde perguntou, em nome de Jesus, o meu redentor. Esse nome é poderoso, esse nome tem poder. Aleluia, glória ao Salvador. Esse nome é poderoso, esse nome tem poder. Aleluia, glória ao Salvador. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aquele que eu tocar, abençoado será. Pois todo aquele que eu tocar, abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aquele que eu tocar, abençoado será. Pois todo aquele que eu tocar, abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Aleluia. Oh, glória. Amém, irmãos? Posso tirar marcos, por favor? Aleluia. Irmão, eu preciso para a criançada aí sentar aí, por gentileza aí. Vamos se assentar, que agora é a hora da palavra. Aleluia. Aí, se você não pegou teu copinho d'água ainda, irmãos, vai lá, pega. Se não for no banheiro, ainda vai. Que agora a gente vai passar para a palavra, tá bom? Evangelista Alexandre, faz favor, faz a oração aqui e já passamos para a palavra. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos na Tua presença mais uma vez nessa noite, Senhor, e louvamos o Teu nome, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Pai querido, agora vamos ouvir a Tua palavra. Nos ensina nessa noite, Senhor, meu Deus, fala conosco, no nosso coração. Abre a nossa mente para que realmente possamos entender e botar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Momento de muita alegria por essa oportunidade, gratidão a Deus. Quem trouxe Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39. Louvado seja o santo nome do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, eu queria agradecer ao meu pastor pela oportunidade, a Deus por este momento, né? Agradecer a toda a igreja que por esses dias difíceis que passei, continuaram intercedendo. Alguns irmãos não estão aqui, mas muitos me mandaram mensagem dando força. É um momento difícil, né? O deserto faz parte, né? Hoje a gente compreende, a gente pensa que nunca vai passar, mas é um momento de aprendizado, um momento de melhoria que Deus quer trabalhar na vida da gente quando a gente passa por um deserto. Um conselho que eu dou aos irmãos que eu aprendi com isso é: o dia que passares por algum deserto, não deixe de congregar, não deixe de vir aos cultos, porque à medida que você falta um culto, você falta 2 cultos, você faz 3 cultos, é um processo que cada vez mais você vai desanimar e vai morrer espiritualmente cada vez mais. Então, independente do que você tem passado, se for vir se arrastando, vem se arrastando, mas não deixe de vir à igreja, que aqui tem a palavra de Deus, né? Tem aquilo que nos mantém de pé, né? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra então. Capítulo 5, versículo 39 do Evangelho de João. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Pode tomar assento, irmãos. Eu gostaria de fazer mais uma breve oração aqui. A oração nunca é demais, né? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, meu Deus. Eu venho te pedir, Espírito Santo, que neste momento o Senhor possa me ajudar, Pai querido, a ministrar a Tua palavra, Pai querido.
Prepara o coração da tua igreja, prepara nossos corações para que a tua palavra, papai querido, possa fazer morada, papai querido, possa nos transformar, nos purificar, papai querido, nos dar direção, nos mostrar o caminho a cada dia, Pai. Que não venhamos sair daqui, papai querido, que venhamos sair nessa noite deste lugar com a tua palavra em nosso coração e que ela possa realmente fazer efeito em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Um versículo muito sugestivo, né? Na qual Jesus diz: examinai as Escrituras, né? O que é examinar as Escrituras? Uma coisa é eu ler a Bíblia de qualquer, sem muito interesse, e uma coisa é eu examinar as Escrituras. E eu gostaria de dar um título para essa mensagem: anunciando Jesus em toda a Escritura, né? Porque muitas das vezes a gente, entendendo que a gente está aqui para anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, muitas das vezes a gente deixa de falar do Velho Testamento, das histórias, e começa a falar só do Novo Testamento. Mas nós precisamos entender que se as Escrituras testificam de Cristo, aqui Cristo está falando para os fariseus do Velho Testamento, as Escrituras testificam de mim. Examinais ela porque vocês pensam, julgam ter nela a vida eterna. Então examinem ela. Então nós não precisamos deixar de pregar uma mensagem de José, não precisamos deixar de pregar uma mensagem de Moisés, de Davi. O que nós precisamos fazer é examinar aquele texto e achar Jesus dentro dele. Achar o Evangelho dentro daquele texto. Porque em toda a Escritura Jesus está dentro. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos, né? Que em toda a Escritura nós vamos encontrar a figura de Cristo. Porque lá em... Vamos estar lendo aqui uns versículos de quem é Jesus, né? Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso Senhor dentro das nossas limitações, porque somos limitados, mas aquilo que as Escrituras nos apresentam, vamos tentar trazer, né? Para abrir um pouco mais a nossa mente a cada dia, né? Que isso é importante. João capítulo 1, os irmãos se quiserem ler, acompanhar, podem ir acompanhando, mas se não quiserem também, fiquem à vontade. Porque nós vamos ler muitos versículos para dar base para aquilo que estamos falando, né? Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. E o Verbo, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então esse texto aqui do Novo Testamento coloca Jesus como Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele é todas as características de Deus, toda a plenitude de Deus encarnada em forma de homem. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então nós precisamos entender que quando estamos falando com Deus, quando estamos falando com o Espírito, quando estamos falando com o Pai, nós estamos com Jesus, estamos falando de uma só pessoa. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Jesus é a plenitude de Cristo. Jesus veio para cumprir aquilo que o Pai lhe ordenou. Jesus diz no versículo de João 5 que o Pai manda e o Filho obedece. Então tudo aquilo que o Filho faz, o Pai, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que adoremos em Espírito e verdade. E Jesus é a forma humana de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Deus dá a ordem e o Filho, como obediente que é e foi obediente até a morte de cruz, executa as ordens do Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando da plenitude, porque em João 21 eu achei muito interessante isso. Pela primeira vez, Jesus chama os seus discípulos de filhos, depois de ressurreto. Antes de ser da ressurreição, antes de morrer na cruz, ele não os chamava de filhos. Mas depois da ressurreição, quando os discípulos estavam ali desanimados na beira do mar de Tiberíades, no mar da Galileia, pensando o que iam fazer da vida, pois Jesus tinha morrido, o seu mestre tinha morrido, pensando até Jesus ali, Pedro se levanta ali, toma a atitude de voltar à velha vida, à velha prática da pescaria, e Jesus chega pela madrugada na beira da praia e diz: filhos, tendes algo de comer? Então depois de ressurreto, depois que o cordeiro vira leão, ele chama de filho. Louvado seja o santo nome do Senhor. A mesma coisa aconteceu com
os discípulos no caminho de Emaús, ele chama de filhos, depois da ressurreição. Então nós temos que entender que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus também é a porta de acesso ao Pai. Louvado seja Deus. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é a porta de acesso para nós chegar a Deus. Com a queda do homem, com a queda de Adão lá atrás, o pecado causou uma parede entre os homens e Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas quando Jesus expirou naquela cruz, se entregando por as nossas vidas, o véu, esse véu que era o pecado, que estava impedindo o homem de chegar até o Pai, que estava nos impedindo de ter acesso, foi rasgado ao meio, nós passamos a ter livre acesso ao Pai novamente. Louvado seja o Deus, aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando que em todas as escrituras nós precisamos ver a Cristo, né? Cada vez que todo ano, naquele tempo, no Velho Testamento, as pessoas precisavam sacrificar o seu melhor animal para cobrir o seu pecado. Todos os anos tinham que ir ao templo sacrificar o animal para cobrir o pecado, a Bíblia diz. Mas porém, quando Deus, em forma de homem, chega aqui na terra, encarnado em Jesus, quando João Batista vê ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória Então, a Deus, aleluia. Como a antiga aliança, agora ele tira. Porque quando as pessoas entregavam um animal ali por sacrifício para buscar o perdão dos seus pecados, todo ano eles tinham que ficar refazendo aquele sacrifício. Porém, quando Cristo morre na cruz por nós, é uma vez só, ele tira. Não precisamos mais se nos sacrificar. Ele já tomou as nossas dores. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo do Senhor. E nos mostrou o caminho para o Pai. Nos mostrou o caminho novamente para a eternidade. E mostrou a direção que nós devemos caminhar para lá chegar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor, meu Deus e meu Pai. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A palavra vai dizer assim: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, tudo aquilo que a Bíblia traz para nós, todo o entendimento que ela traz durante a história, não é algo que aconteceu por acaso. Antes de Deus resolver criar esse mundo, Ele já tinha o plano perfeito em suas mãos. A Bíblia diz aqui que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar a mim e a você, a criar o primeiro homem, a criar tudo aqui nessa terra, Ele já tinha, através da sua onisciência, né, tudo planejado, tudo perfeito. Ele já tinha o Cordeiro, Ele já tinha tudo preparado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele conhece a nossa manhã. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu me formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. E antes que saísse da madre da tua mãe, já te dei as nações para o profeta. Aqui Deus se apresenta para Jeremias de uma forma de que antes que ele fosse gerado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Então, se você está aqui hoje, foi porque Deus te gerou dentro do ventre da mãe. A carne gera carne, Deus coloca a vida, o Espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, então, aleluia. Se você chegou até aqui nessa noite, pode ter certeza que você é muito especial para Deus. Pelo motivo dele ter te permitido vir a esse mundo, é porque ele tem um grande propósito na tua vida. Ele tem um grande chamado para executar na tua vida. Basta nós pedir, interceder ao Espírito Santo, pedir para que Ele abra o nosso entendimento, que Ele abra o nosso coração para nós compreender as Escrituras e seguir o seu caminho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus também disse quem é Jesus. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede.
Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é muito mais do que... Ela não pode ser errada, nós temos que mergulhar no profundo. Essa palavra é profunda. Ela precisa nos tocar, ela precisa nos impactar, ela precisa nos constranger. Porque o amor de Jesus por nós, ele nos constrange. Louvado seja o santo nome do Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvado seja o santo nome do Senhor. O nosso Jesus é maravilhoso. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador da vida, dono de toda a misericórdia, de toda a graça, de todo o amor. Louvado seja o santo nome do Senhor. O amor que Cristo tem pela sua igreja é um amor ágape, é um amor incondicional, um amor que não espera recompensa através da sua ação. É a ação do amor sem esperar recompensa, porque nós não éramos merecedores de estar aqui. O livro de Hebreus capítulo 11 vai dizer que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, mas mesmo assim Ele se entregou por nós e nos permitiu essa misericórdia, essa graça nas nossas vidas. A salvação, a eternidade. Nós estávamos condenados outro dia, mas hoje, através da fé em Cristo, podemos depositar a nossa esperança diante do altar dele, e Ele pode reconstituir e fazer uma nova história. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glórias a Ti. O Pai e o Filho, eles trabalham juntos. Conjecturando, a gente dá a entender ali no Evangelho de João capítulo 5, que Jesus, ele veio ali depois que ele cura o paralítico de Betesda, ali ele é confrontado pelos fariseus por curar no dia de sábado, né? Então ele dá a entender no texto que tudo aquilo que ele faz, o Pai primeiro fez. Meu Pai trabalha até agora, ele diz. Eles estavam questionando por que ele trabalha no sábado. O Pai manda, o Filho obedece. O Pai dá ordem, o Filho cumpre, o Filho faz um milagre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, olhando por esse princípio de que o Pai manda e o Filho obedece, Jesus executa a vontade do Pai, a vontade de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. As mãos de Jesus foram que criaram todo esse universo. As mãos que hoje são furadas foi aquelas que moldaram aquele homem, aquele bonequinho com perfeição, da maneira que tinha que ser, para funcionar perfeitamente, com todos os atributos que precisamos para ter uma vida, né? Nós precisamos olhar por esse ponto, porque a palavra usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, criou Deus, a palavra no original é Elohim. A palavra Elohim é uma palavra plural. Plural indica mais de um. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando nós estamos dizendo criou Deus, criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criaram os céus e a terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eles sempre trabalham em conjunto. Glórias a Ti. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra vai dizer assim: e disse Deus, também Elohim, glórias a Ti, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós temos um espírito dentro de nós que é uma das nossas naturezas. Quando nós encontramos na Bíblia a palavra espírito com E minúscula, está falando do espírito do homem. Então, o espírito de Deus está sobre nós. Deus é aquele que deu o sopro de vida, porque Deus é Espírito, é o Espírito Santo. E Jesus é a afeição, a nossa afeição, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Ele criou nós dentro dessas três linhas. Nós se parecemos com o Pai, nós se parecemos com o Filho e o Espírito Santo. Nós temos tudo isso dentro de nós. Muitas vezes nós estamos perdidos, não encontramos isso, mas está aqui. Louvado seja. E através de uma entrega, através do arrependimento, através da aceitação de Cristo como Salvador, tudo isso é manifesto e passamos a compreender. Temos os nossos ouvidos espirituais abertos, porque não adianta querer compreender a palavra de Deus com os nossos ouvidos carnais, que não vamos compreender. Não adianta nós querer ler a Bíblia e buscar lógica, compreender com lógica, esquadrinhar a palavra de Deus, que não vamos conseguir. Nós só vamos conseguir compreender quando abrirmos os nossos olhos espirituais, os ouvidos espirituais, e pedir para Deus que Ele nos revele o que essa palavra dele diz. É o Espírito Santo que nos convence. Aí o Espírito Santo entra
em ação e passa a nos convencer e nos abre os nossos olhos para nós entendermos o que Deus está falando através dessa palavra verdadeiramente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Na Bíblia, como eu disse, quando a gente está lendo qualquer parte da Bíblia, nós precisamos anunciar a Cristo. Porque em algum momento você pode estar em uma visita e falando com algum irmão para dar uma palavra e você vai abrir uma palavra e cai lá em Ana. Tá, você vai anunciar Ana como Salvador? Não. Você precisa mergulhar dentro do texto e achar Jesus ali. Jesus está ali. Você precisa achar Jesus dentro da história de Moisés. Por isso, examinai as Escrituras. Uma coisa é ler as Escrituras, outra coisa é examinar as Escrituras. Onde é que está Jesus se as Escrituras testificam dele? Ele tem que estar dentro do texto. Muitas das vezes você pode passar 2 horas que seja. Passe 3 horas dentro de um texto, dentro de uma história. Mas vai orando, vai ficando em jejum, vai se consagrando, que Deus vai te mostrar onde está Cristo dentro desse texto. Aonde está o Evangelho, porque toda a palavra é o Evangelho. Tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Ele. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito seja feito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Na Bíblia, quando aparece a expressão anjo do Senhor, com A maiúsculo, está simbolizando Cristo. Existem mais de 1000 passagens na Bíblia, versículos, que vocês vão achar a palavra anjo do Senhor. É a figura de Cristo. Mesmo no Velho Testamento, ele aparecia e se testificava diante dos profetas, diante dos patriarcas, que ele era Jesus. Por isso que Abraão creu, porque ele viu Jesus um dia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Gênesis capítulo 18, Abraão vê o anjo do Senhor e o adora, e o anjo recebe adoração. Antes de explicar esse versículo, eu gostaria de ler Apocalipse 22, versículo 8, que anjos não recebem adoração. Ali está escrito assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E o anjo me disse: olha, não faças tal, porque eu sou um servo teu e dos teus irmãos, os profetas dos que guardam as palavras desse livro. Você adora a Deus. Então, quando aparece somente anjo na Bíblia, os anjos de Deus, eles não recebem adoração. A adoração está destinada somente a Deus. E a gente olha que Abraão adorou aquele anjo. Então, é perceptível que tem algo diferente aqui. Precisamos pesquisar e entender. Por isso que quando a palavra anjo do Senhor aparece, com A maiúsculo, está falando de Jesus. Jesus está ali. Aparecem 3 anjos para Abraão. Glória a Deus. E Abraão pega o melhor leite que ele tinha, os melhores alimentos que ele tinha, e serve esses 3 anjos, né? Glórias a Jesus. E em certo momento dessa conversa, eles conversando ali, né? 2 daqueles anjos se retiram e vão em direção a Sodoma e Gomorra para destruir uma cidade. Mas o anjo do Senhor fica com Abraão e eles continuam a conversa. E a Bíblia diz que Abraão o adorava. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ali é Jesus se testificando diante de Abraão. Por isso quando nós dizemos que nós seguimos a fé de Abraão, porque Abraão, por isso que os fariseus não compreendiam as Escrituras, porque eles não pegavam nesses detalhes. Eles queriam compreender carnalmente a palavra, e é impossível compreender carnalmente, com a carne. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a ti, louvado e engrandecido seja teu nome neste lugar, Senhor. Agar no deserto, Gênesis 16, versículo 7, é o anjo do Senhor, é Jesus que aparece diante de Agar, no momento da aflição dela, que ela coloca seu filho ali debaixo daquela árvore, e se afasta para não ver o menino morrer. Aparece o anjo do Senhor para ela e disse: não, o menino não vai morrer. O choro do menino chegou diante do Senhor. É Jesus que desce na terra para interceder por aquele menino e se aparece diante de Agar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em Pedro, Atos capítulo 12, versículo 7, quando Pedro está na prisão, ali, quem aparece para ele para o libertar naquele momento, a Bíblia diz que foi o anjo do Senhor, com A maiúsculo. Então era Jesus que chegou diante de Pedro naquele local. Não foi um anjo, simplesmente. Foi Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor.
Glórias a ti. Algo muito interessante, eu vou ler essa passagem para falar de Isaac, Gênesis capítulo 22. Glórias a ti. Vamos estar lendo para que a igreja consiga compreender. Rapidamente. Glória a Deus, o tempo voa. Glória a Jesus. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho. Interessante que Deus já tinha, que Abraão já tinha. Me fugiu o nome, mano. Ismael já era nascido. E Deus diz: o teu único filho, aquele a quem tu amas. Quando a gente está olhando para essa figura, Abraão é como se fosse na figura de Deus, e Isaac o filho, Jesus. Glórias a ti. Ao único filho a quem tu amas. Deus entregou o seu único filho unigênito, aquele que ele amava por nossas vidas. Aqui Deus está tentando levar nesse encontro, nessa palavra, direcionada dessa forma. O teu único filho Isaac, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac. Seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, os 3 dias que Jesus demorou para ressuscitar, a gente tem que ir ligando a palavra. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ele tinha certeza aqui que eles voltariam. Ele diz: aguarde para os seus servos: aguardem aqui, que eu e o menino, o rapaz, iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Por que Abraão disse isso, se Deus tinha falado para ele que era para levar o filho para ser sacrificado? Porque Deus havia feito uma promessa para ele, que a partir da descendência de Isaac seria uma grande nação. Então na cabeça de Abraão ele tinha a convicção que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele sabia que ou Deus ressuscitaria, ou ele não permitiria que ele fizesse o que Deus tinha mandado. Ele tinha a convicção disso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac. Quando a gente fala da palavra lenha aqui, no original, ela tem, eu tinha anotado aqui, esqueci, mas ela tem o mesmo significado de madeiro, ou cruz. Então, a figura de Isaac representando Cristo, carregando aquela madeira nas costas, muro acima, subindo o monte de Moriá, representa Cristo carregando a cruz para o Calvário, rumo ao sacrifício. Glórias a ti, Senhor Jesus. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos... Voltei, né? Gerar é humano, né? Nós não somos... nós somos falhos, né? Glória a Deus. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Menino inocente ali, né? Questionando. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho. E, tendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Jesus: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não que estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora seis que temes a Deus. No momento que Abraão decide levar o filho para o sacrifício, ele matou Isaac dentro do seu coração. Já. Então para Deus é isso que importa. Aquilo que a gente mais ama muitas das vezes não pode estar na frente de Deus. Precisamos matar aquelas coisas que nos impedem de nos aproximar de Deus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Muitas das vezes você não vai precisar de se desfazer de algo
porque você veio até Cristo, mas sim matar esse algo dentro do teu coração. Não deixar com que aquilo seja adorado mais do que a Deus. Louvado seja o Santo Glória a nome do Deus, Senhor. aleluia. Deus sempre tem que ser as primícias. A nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor entrega tem que ser a Ele. Louvado seja Deus. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres dos arbustos. Essa palavra aqui, arbustos, alguma Bíblia vai estar diferente a palavra, né? No grego ela é stauros. É a mesma palavra que eu citei antes, da lenha nas costas de Isaac, que significa cruz, madeiro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então não precisa sacrificar o menino, porque já está, porque ali naquele arbusto já está preso o cordeiro para o holocausto. Então Jesus, aqui essa palavra está querendo nos levar para Jesus na cruz. Não precisa você se sacrificar o teu filho, pois eu já dei o sacrifício, ele já está preso na cruz, ele está aqui. Eu fico imaginando enquanto Isaac e Abraão sobem um lado do Monte Moriá, o cordeiro vai subindo pelo outro. Glória a Deus, Essa palavra é aleluia. maravilhosa, nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Glórias a ti. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Jesus morreu em nosso lugar. Deus entregou ele para que ele morresse na cruz em nosso lugar, porque nós estávamos condenados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. A palavra o Senhor aqui, no original, é Jeová Jiré. Pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra Jeová Jiré, que significa Deus proverá o sacrifício. Deus proverá. Glórias a Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Jesus está em todos os versículos da Bíblia, em toda a Escritura. Nós encontramos Ele. Basta pedir discernimento para Deus, sabedoria. Ele está aqui, as Escrituras testificam dele. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. A Arca de Noé. A Arca de Noé simboliza Cristo. Glória a Jesus. E Noé simboliza a igreja hoje. Então o Evangelho está dentro da mensagem de Noé. Porque só entraria naquela arca quem cresce na mensagem de Noé. Só chega em Cristo quem crê na mensagem da igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. O dever da igreja é pregar, independente se ganha alma ou não, porque Noé pregou durante 100 anos e ganhou só a sua casa, só a sua família. Assim como nós, muitas das vezes, nos desanimamos, mas eu já preguei para 10, para 20 essa semana, e todos me refutaram, ninguém aceitou a minha mensagem. Mas lembre-se, que antes de não ter aceitado a tua mensagem, não aceitaram a mensagem de Noé, não aceitaram a mensagem de Jesus, muitos não aceitaram as mensagens dos apóstolos, os apedrejaram, os mataram, os jogaram entre leões. Então esse é o Evangelho, é pregar, sem esperar recompensa, sem esperar aplauso. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia, Jesus. Jesus disse que nós seríamos perseguidos e não aplaudidos. Deus nos deu o espírito de ousadia e não do temor e de covardia. Deus quer que nós sejamos ousados, que tenhamos autoridade para falar do seu amor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a ti. A serpente, levantada no deserto por Moisés, também é Cristo. Glória a Deus. Porque ele disse um dia para os seus discípulos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém também que o Filho do Homem seja levantado para entregar a sua vida em sacrifício de muitos. Glória a Deus. Então a serpente no deserto é um tipo de Cristo. Louvado seja Deus. Cristo está nessa mensagem. Glórias a ti, Senhor Jesus. Glórias a ti. Os animais sacrificados, todos eles, uma simbologia de Cristo. Glórias a ti, Senhor Jesus. O povo de Israel peregrinando no deserto é a mesma coisa que a igreja peregrinando na terra. Eles sabiam que havia uma promessa de Deus e Moisés tinha certeza de que chegaria naquela terra.
Talvez não por ele, mas algum deles chegaria. No caso foi Josué e Caleb só. Mas chegaram. Glória a Deus. Então esse deserto ele pode ser longo, ele pode ter dificuldades, ele pode ter provações, mas a terra prometida é certeza para você. O que Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir com tudo que está escrito na sua palavra. Assim como a igreja precisa entender, compreender que é peregrino nessa terra. Quando nós vamos atrás de Cristo por conta dos milagres que Ele faz, por conta das bênçãos, muitas pessoas, quando entram o luto dentro da sua casa, desistem do chamado, desistem de chegar a Jesus, porque diz que Jesus não é bom, porque permitiu a morte. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Mas se Jesus ressuscitasse toda vez, não permitisse a morte, de que adiantaria nós pregar sobre o céu? Nós teríamos eternidade, a igreja seria eterna aqui na terra, então. Louvado seja o santo nome do Senhor. Assim como as cura, Deus não cura todo mundo, Deus cura quem Ele quer. Para às vezes em quando a igreja está abaixando a sua fé, Ele faz um milagre acontecer para dar aquele sinal: olha, filhos, eu ainda estou aqui. Glória a Deus. Mas não quer dizer que Ele vai curar a todos. O que Ele quer é que a nossa mente, o nosso coração compreenda que nós estamos aqui para rumo à eternidade, rumo à glória. Lá é o nosso Glória a Deus, o nosso aleluia. paraíso não é aqui na terra. Ele nos tirou do Egito. A palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 90, se eu não me engano, versículo 10: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Agora abre a tua boca e eu a encherei. Então Ele nos tirou, não faz mais parte. O mundo não é para nós. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, nesse mundo. Glória a Deus, nós somos aleluia. alguns para esse mundo. Nós precisamos buscar as almas, buscar quanto mais, pregar o quanto mais possível a palavra a todos, para que o evangelho, essa foi a ordem de Jesus. A missão, nós somos missionários. Muitos têm o chamado missionário de ir, né? De realmente ir para longe, ir para outros lugares, assim como foi ensinado na escola dominical nesse domingo. Mas a missão não é só isso. Tem parte da igreja que vai fazer a parte da missão da oração, da intercessão. Isso é fazer missão também. Então cada um tem o seu chamado e tem o seu devido lugar. Contribuir também faz parte da missão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós devemos compreender que a criação de Deus, ela passou por processos. Deus, quando Ele decide criar o homem, lá na eternidade, Ele já tinha pronto os processos. A criação, Ele já sabia que ele ia criar, Ele já tinha resolvido. Mas Ele sabia também que haveria a queda, através da sua onisciência, e que Ele precisaria entregar o seu Filho para a redenção. Então é criação, queda, redenção e consumação. A morte na cruz de Cristo consumou todas essas coisas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque precisamos compreender essa linha. Deus tinha tudo pronto. Deus não é um Deus bom. Muita gente diz que Deus é ruim porque nos deu livre-arbítrio. Por que Deus permitiu que o homem pecasse? Por que Ele não criou o homem para não pecar? Daí sim Deus estaria sendo ruim. Porque daí o seu caráter não seria bom. Porque então Ele criaria um robô preso, amarrado. Você vai caminhar assim. Não, Ele nos deu liberdade. Isso é ser bom. Ele não nos acorrentou e dizendo: olha, vocês são obrigados a me obedecer. Não, Ele nos deixou à vontade, o livre-arbítrio. Isso é prova da bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o homem caiu, mas ele tinha recebido a mensagem que não era para tocar no fruto. Tocou porque quis. Porque Deus deu liberdade para o homem, para ter autoridade sobre todos os animais da terra e sobre o que ele quer fazer. E o homem decidiu cair. Algo muito interessante que Deus brada no meu coração agora, que Satanás, quando ele provoca a queda do homem, ele não vai diretamente a Adão, que era quem tinha recebido a mensagem de Deus para não tocar no fruto. Ele vai primeiro em Eva. E o interessante é que quando Eva come do fruto, ela não se vê como nua. Adão não olha para ela e vê algo diferente. Porque se ele visse, ou ela visse em si algo diferente,
ela não daria o fruto para ele comer. Dizer, não come que vai acontecer algo de mal. Porque Deus deu a ordem para Abraão, então Eva não tinha caído para o pecado ainda, porque a autoridade que ela tinha sobre a sua vida estava nele. Glórias a Jesus. Porque ela é um pedaço dele, ela foi tirada dele. Então, quando Adão come do fruto, a primeira coisa que ele vê imediatamente é que estava nu e ela também. Então, com a queda dele, ela caiu junto, porque ela estava sob o domínio dele. E tudo que havia neste mundo passou a cair junto com o homem, junto com a queda do homem. A Bíblia diz que plantas passaram a existir ervas daninhas. Começou a ter plantas venenosas, as bestas feras começaram a atacar os outros animais. Então, com a queda do homem, tudo caiu junto. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque Adão, por isso que lá em, se eu não me engano, em Romanos, Paulo vai dizer sobre o primeiro e o último Adão. O primeiro Adão, com a queda. O último Adão vem para a regeneração, para devolver para nós aquilo que se havia perdido. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Tu és bom, Senhor. Jesus também nos deixou a doutrina da salvação, que é o resgate ou o sacrifício de cruz de Jesus, né? No primeiro ato, quando entregamos a nossa vida para Jesus, estamos nos entregando aos pés da cruz. É o primeiro ato. A reconciliação com o Pai. Através da aceitação de Jesus, somos reconciliados com o Pai. São coisas imediatas. No mesmo momento acontece a reconciliação. A justificação pelos nossos pecados, porque Jesus, ele não poderia ser concebido em pecado, porque senão ele não seria digno de nos conceber, de nos justificar. Ele precisava morrer, assim como Adão pecou, e toda a humanidade pecou por causa de Adão, porque somos filhos dele. Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Assim deveria vir um homem justo, sem cometer nenhum pecado, para ser digno de nos devolver essa autoridade que o homem perdeu com a queda. Glórias a Jesus. E Cristo foi concebido numa virgem, porque se ele fosse concebido na carne, se José tivesse coabitado com Maria, ele teria nascido no pecado, então ele já não seria mais digno de nos justificar. Por isso Deus criou o plano perfeito. O Espírito Santo desce, Maria vai ter um filho. Glória a Deus. Um filho que vence, nasce, vence, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para então dizer, eu sou digno de justificar. Eu sou digno de comprar você, porque eu derramei o meu sangue naquela cruz pela tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. E que se você depositar a tua confiança em mim, uma eternidade te espera. Na verdade, a eternidade espera toda a humanidade. A eternidade, ela não é condicional, ela existe para todos. A diferença é se a pessoa aceita, né, a mensagem da palavra ou não. Mas a eternidade é real de qualquer forma. Não existem 3 caminhos, existem só 2. E quem não crer nessa mensagem aqui em vida, depois que fechar os olhos para essa vida, vai crer. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Essa mensagem é verdadeira, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O Senhor está te sondando neste momento. Ele sabe o que você está pensando, pode ter certeza. O homem pode não saber, você pode esconder coisas da sua esposa, da sua família, do seu pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sonda os corações, Ele esquadrinha. Louvado seja o santo nome do Senhor. O momento que você ligar os pensamentos aos céus com o Senhor, uma graça pode descer sobre a sua vida. E o Espírito Santo pode te tocar, porque é só Ele que é capaz de fazer isso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu tinha falado, né, do resgate na cruz, a reconciliação com o Pai e a justificação. Essas 3 coisas todas acontecem no ato que você se entrega para Cristo. Porém a última, que é a santificação, é a única que é processual, né? A santificação é um processo. É o pecado que eu cometo hoje, eu lendo a Escritura, vendo que é pecado, eu deixo de cometer. Mas amanhã eu posso cometer outro pecado, porque eu estou passando por um processo. E o Espírito Santo nesse processo vai nos ajudar a vencer. Louvado seja. Nós nunca vamos chegar à perfeição de Cristo,
mas nós precisamos ter a mente que nós precisamos nos aproximar dela a cada dia. Ser amanhã melhor que hoje. O segredo não é como se começa a caminhada, e sim como se termina. Louvado seja o santo nome do Senhor. Já as horas já se foram. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu queria finalizar a mensagem falando que nós precisamos ser submissos ao senhorio de Cristo. Quando nós dizemos Senhor, quando nós dobramos o nosso joelho e chamamos Jesus de Senhor, é muito profunda essa palavra. Porque a palavra Senhor diz é aquele que tem autoridade sobre. Ou seja, no meu trabalho, Jesus inclusive manda a gente ser fiel aos nossos senhores aqui na terra. No trabalho, em várias situações, nós vamos ter pessoas que vão liderar sobre nós. Então, no nosso trabalho, nós temos o nosso patrão. E nós precisamos se submeter ao senhorio dele dentro do trabalho. Agora, quando nós confessamos Jesus como Salvador e dizemos que Ele é o nosso Senhor, nós estamos nos submetendo à nossa vida, é algo mais sério, não é o trabalho. A nossa vida é Ele, então nós estamos dizendo, nós depositamos na tua mão. A partir de hoje eu não vivo mais as minhas vontades, mas a vontade dele. Como o apóstolo Paulo disse, né? A partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é Ele que a partir de hoje vai te dizer o que tu pode e não pode fazer. Assim como o teu patrão vai te dar ordem para o teu trabalho, assim Cristo nos deixa uma palavra para a gente seguir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então seria essa a mensagem, né? Como eu disse lá no início, um pouco, né? A gente poderia ir muito tempo aqui citando todas as passagens bíblicas onde Jesus se manifesta no Antigo Testamento, né? Mas o que eu queria trazer para a igreja é isso. Quando for ler a palavra, quando a gente for ler a palavra, que venhamos abrir os olhos para encontrar Cristo dentro da mensagem, porque é tudo sobre Ele, né? E por Ele são todas as coisas, né? Então eu agradeço a Deus essa oportunidade, e queria agradecer ao meu pastor também, e eu entrego a minha oportunidade aqui em nome de Jesus. Obrigado.